A história do avô João. Opa, assim sei que ele. Eu sei a história. A história dele, por exemplo, agora sei de datas. Ele começou a trabalhar aos 15 anos na fábrica de cimentos da Mercedes. Foi quando a fábrica foi mais ou menos feita. Em pouco tempo. E ele Fazia o quê? era servente, pedreiro. Aos 15, aos 18, já era chefe de uma equipa. Mas ele aos 15 era servente de pedreiro Pois. a construir a fábrica? Não, a trabalhar lá, foi para aquelas coisas que a fábrica tinha para fazerem. Eles fizeram um bairro, aquilo era uma cidade. Nunca foste lá ver aquilo em pormenor. Então vou-te dizer aquilo era um bairro, que a fábrica quando foi para lá, começaram a construir a fábrica, no Bico foi a mesma coisa, só que não era tão boa como esta. Fizeram a fábrica, fizeram o ramal, que vai da Martingança até lá para transportar depois o cimento para o resto do país. Já tínhamos comboios até. Era um ramal quê? Comboio? Hoje era mal de comboio. E, entanto, começaram a fazer o bairro. Sabes o que é que aquele bairro tinha? Mas era construção a sério. Tinha uma sede desportiva com um campo de jogos. Uma sede que era também cinema. Uma coisa grande. A gente Porra, e foi a chegou lá fábrica que construiu isso tudo? fez uma piscina que nós ainda depois de virmos de Angola começámos a ir lá. Que tínhamos direito, porque o meu pai foi trabalhador de lá. Fez uma igreja. Fizeram uma igreja, fizeram um posto médico, que era o posto médico dali da zona toda, servia toda a gente. Foi lá em casa, nessa clínica, quem nasceu foi a minha irmã, a Linda. Eu nasci em casa, mas fui assistido pelo médico lá, que eu tenho ali também guardado. Então, mas na altura as fábricas chegavam a uma povoação e construíram tudo à volta? Não, fizeram ali uma povoação, fizeram. Aquilo ali não tinha nada, ali aquilo era chamado o Arnaldo, que é onde está a igreja, depois mais longe, mas ali não tinha nada, só fizeram uma fábrica, fizeram lá o buraco para tirar a pedra, aquela porcaria toda. E ele, o Champão fez isso tudo. Tinha um mini mercado, que também as pessoas, não era só para o pessoal da fábrica. Então aquilo antes era o que? Era só capim, massa? Era um terreno baldio. Yeah. E então fizeram, e depois caças para os funcionários. Quer dizer, os que vieram foi muita gente aqui da Alhandra para lá, porque a fábrica, havia aqui uma fábrica. E fez isso tudo. Então o meu pai depois foi promovido a chefe e o engenheiro de lá, foi um engenheiro que ele também depois teve com ele em Angola, disse, João, o meu pai não tinha a quarta classe. Tira a quarta classe para você ser promovido. Ele tirou a quarta classe à noite. E sabes que lá quando se trabalhava era não quero acabar 8 horas ou 9, era a hora que os chefes queriam. Tirou o curso, então depois ficou encarregado. Foi ele que foi chefiar a equipa que foi fazer a cúpula, e foi ele que a fez do Santuário de Fátima. Aquela coisa lá de cima, eles foram pedir uns técnicos especiais para fazerem aquilo. E foi o meu pai que foi lá. Com a equipa dele. Porquê é que acha que ele começou com 15 anos como pedreiro e aos 18 já chefiavam? Quais é que acham que eram os traços de personalidade dele que fez ele chegar tão longe? Depois foi fazer ele subir, passou à frente daqueles tipos mais velhos. Ele era o chefe, mas depois. Mas porquê? Porque ele era bom a trabalhar, é? Depois convidaram, quando resolveram ir fazer a fábrica ao Lubito, convidaram-se se ele queria ir para lá. E ele mais 4 ou 5 lá da fábrica foram nessa altura, depois foram mais gente. Porque o meu pai, quando chegou ao Lubito, aquilo não tinha nada. Mandaram lá os morros, que eu mostrei as fotografias, aqueles morros do Lubito lá, da cidade lá, devem ser, tinha que se dar uma volta muito grande. Opa, por menos 10, 15 km ou mais, ou 20, eram capazes de ser lá em cima do morro, só de capim. Com uma escarpa cá para baixo. Que não tinha nada? Mas cá em baixo não era logo mar, tinha terra ainda. Portanto, chegou lá, não tinha lá nada. Aquilo foi feito a picareta, não é? E talvez trotile. Que arranjou lá aqueles homens de lá da terra a cavarem. Mas quando ele foi para lá, qual é que era o trabalho dele? Era chefiar a equipa de pedreiros? Não é pedreiros, começou com serventes. Esses começaram, os pedreiros também lá haviam de haver, começaram logo a fazer a casa para o bairro, para o pessoal que ia. Porque o meu pai foi em 49 para lá, eu penso que ainda foi em 48, no fim de 48. Eu penso que foi em dezembro de 48 para Então lá. foi com os primeiros gajos que foram para lá Foi. e ele foi desbravar o mato. Aquele sítio foi.
Os nativos lá ainda andavam de tanga só, se tapavam a gaita, mais nada. Eles e as mulheres. Dava tudo. E o gajo andou lá no meio, deve ter ficado maluco quando Não, mas eu depois fui para lá em 50. No princípio de 50 fui para lá eu. Ainda não tinha feito 5 anos e fiquei ali a viver. Fizeram lá umas casas, fizeram uma casa para uma espécie que lá chamava-se aqui, República, que era onde estavam os solteiros. E depois fizeram um bar para operários e umas casas para operários e uma casa para os engenheiros. Eu acho que só havia 2. Já eram umas casas piorzinhas. Eu acho que até na primeira morava ali embaixo, ao princípio. Fizeram uma capela lá também e o tanque, porque o meu pai explica, eu nunca percebi muito de cimento. O cimento havia cimento feito por via seca e por via úmida. Lá era via úmida. Eles partiam a pedra, né? Moíam, transformavam em pó. Sim. E depois destinavam aquilo à água. Tinham uns tanques muito grandes, ficavam lá e depois aqui ia para o forno aquela massa. Depois é que transformava em cimento. E os gajos aproveitaram lá em cima. Mas ia para o forno e ficava o quê? Pó na mesma? Vai ficar. Não, entrava em massa. Eles misturavam com água, então lá em cima fizeram um tanque muito grande, foi onde eu aprendi a nadar. A gente chamava a piscina, porque era grandalhão, pai, eu acho que devia ter 40 metros ou 50 metros comprido, uns 10 ou 15 de largura, e uma fundura do caraças. E lá aproveitava-se tudo, porque aquilo era assim, uma encosta. A fábrica ficou aqui, o bairro era aqui, e aqui, isto era lá embaixo era o mar. Então o gajo que é que aproveitaram? Puseram a piscina aqui, os tanques aqui, o forno aqui, e depois o cimento ia lá para baixo, onde fizeram depois um cais, que atracavam os barcos de cabotagem, que eram os barcos pequenos, que o meu pai até foi a Luanda, quando ele quis ir para Luanda a estudar para ir embora, apanhou uma boleia que eu conhecia aqueles os tipos todos dos barcos. Eu quase conhecia um, que depois foi nosso vizinho lá em Luanda. Os barcos carregavam o cimento e levavam para Luanda, levavam para o Sul, esses barcos, que eram barcos pequenos, como era o Dinge, se lembra-me. O meu pai gravava só esse o Dinge. Porquê? Opa, eu gostava do barco. Sabes que barcos eram aqueles? Sabes que barcos eram aqueles? Era granuleiros, não? Não, eram barcos que foram da Segunda Guerra Mundial, da descarga veja a ser em Normandia, aquela coisa que baixava assim. Yeah. Era desses barcos. Era. Só que aquilo depois parece que foi soldado, aquela coisa para não arriarem. Quando soldaram aquilo e ele andava ao fundo dos barcos, até que uma vez foi ao fundo. Não me lembro qual foi, a caminho de Luanda, afundou. Pronto, e aquilo, então, nós fomos viver para lá. Eu com miúdo. Eu comecei a estudar, depois aos 6 anos ia para o Lubito, mas um autocarro daqueles americanos que ainda hoje usam de escolas, não é? Já sei que são redondos em cima. Redondos, todos assim, tínhamos um autocarro desses. Que era para levar o quê? As pessoas... Levávamos à escola, de manhã. A escola era dentro lá da... Não, não era. Não, era lá no ponta aquilo é uma espécie de ilha, o Lubito. Então até há ali fotografias dessa cidade lá. O Lubito tinha sido fundado naquela altura há 50 anos, foi quando fomos para lá o Caminho de Ferro. Não havia nada, quem fez o Caminho de Ferro de Benguela nasceu o Lubito. Nasceu o Lubito como povoação, podia viver lá alguns gajos. E então levávamos às escolas durante a semana. Ao domingo levávamos de manhã à missa, que a igreja também era lá, era um armazém, havia uma capela, caso bem bonita ao pé da minha escola, mas depois havia uma igreja mais, que era um armazém. Que era um armazém? Era um armazém. Então andei na catequese e fiz a comunhão e desmaiei lá, mas meia dúzia de vezes que aquilo era um forno. Eu desmaiava. Mas eles guardavam lá coisas nessa E levávamos à matina e à tarde. Íamos ao cinema, onde deixava a malta que queria ir para a cidade. Levava adultos, o autocarro levava muita gente. Mas era assim a vida lá. E eu, quando chegava da escola, o que é que eu fazia? Só calções, tirava os sapatos, as sandálias, que lá só andava sandálias. Tirava os sapatos, rua. Camisa, rua. Andava todo dia na rua. E brincavam no quê? Andava lá para aqueles matos. Eu só me admira, é como a minha mãe me deixava andar por aquilo. Que eu vejo, ponho-me a pensar, então com cobras ali, que havia lá muito era escorpião. Eu nunca vi picado, mas muita gente foi. Mas viu? Eu apanhava-os. Sério? Eu levantava uma pedra, sabia sempre. E o que é que comia o escorpião? Que animal é que comia o escorpião? As cobras ou assim? Isso era.
Tenho uma amiga que ainda vive na Figueira da Forte. Foi picada com o escorpião. Quando se calçou, estava lá um dentro. Eu falo. Sério? E ao posto médico da fábrica, tinha o médico, mas o chefe daquilo era o meu tio, o tio Manel. Foi daí que ele depois veio um dentista e tudo. Que Manel era quem? Morava aqui na parede. Ah, cabelo branco, assim, à tigela? Não era bem do cabelo todo branco, parece. Grisalho, talvez. Ingrisalho. Era assim meio à tigela, não é? Não. Não? Esse deve ser o tio Agostinho. O tio Manel era parecia mesmo um senhor. O pai da Cristina. Eu acho que é esse, pá. Não sei. Ele é que tratava normalmente, o enfermeiro é que ia tratar. Sabes como é que fazia o enfermeiro? Onde é que foi aqui? Estava numa lâmina. Tratava, pode ir embora. Chupava logo, lá era logo a mania, era chupar logo o sangue. Os gajos tinham técnica. Isso e passava? Passava. Deviam lá pôr um pintura de iodo ou uma coisa qualquer que havia na altura e lá ia toda a gente escapar. Aquilo parece que só o escorpião só dá mal-estar e dores, mais nada. Depois, Tens que meter lá um gajo a chupar o pé. Ou outro. depois o meu pai lá saiu do bairro, tinha comprado uma casa. Mas espera aí, o avô João, houve uma altura que o gajo quis saber como é que era Luanda e apanhou a boleia de um barco desses? Não quis saber. Hein? Ele pensava em ir para Luanda. Porque ele antes disso, quando saiu da fábrica de cima de Morar, veio para a cidade, ele até o comboio que ia carregar cimento parava à nossa porta para ele descer. Toda a gente na fábrica gostava do meu pai. A sério? Todos. E o comboio parava em frente à casa do gajo? Um comboio? O comboio só ia para a fábrica, mais nada. Fazia uma viagem ou duas por semana, se fizesse. E transportava o quê? Cimento e pessoas? Cimento só para o cais, para o barco, para ir para o interior de Angola, mas também para os navios grandes para levarem para o outro lado, mas era mais por causa os comboios levavam mais para depois levar para Nova Lisboa, para lá para o Carvalho, para a fronteira, e passar para outro país, e para os outros países ao lado. Antigamente não eram independentes, a Rodésia e essa porcaria toda. Ele apanhava a boleia. Depois daí, ele resolveu construir um prédio de resto no primeiro andar. Então fez sociedade com o meu tio, esse tal tio Manel, que era o único que também tinha dinheiro, e então fizeram, era numa esquina fizeram este lado de resto no primeiro andar para ele e este resto no primeiro andar para nós. O meu pai o que é que fez? Alugou o primeiro andar, uma casa à parte, com entradas independentes, e depois fomos viver nós. Mas antes de irmos viver, o meu pai vendeu essa lá a gente chamava o Liro, que é um Lito Velho, que é a parte antiga da cidade, que é já na costa, não é? Que a cidade Mas essa aí não tinha sido oferecida lá pela... Obrigado, avô. Sirvam-se. Mas essa aí não tinha sido oferecida lá pela... Essa casa onde vocês moravam não era da fábrica? Isso era lá em cima do bairro, chamava Quileva. Numa estrada que se fez de propósito, assim, dava grande a volta, cá para baixo, o tio Manela, com o carro dele antigo, eu até tenho uma fotografia, aí eu quero o carro dele antigo. Só que o meu pai, a máquina do meu pai era desse ano, mas era daquelas que abria que faziam folga. Aqui o meu pai nunca acertava, ou cortava as pernas ou cortava a cabeça. E o tio Manela caiu lá embaixo com isso, partiu uma perna, com a carroça dele, que aquilo era terra. Vá, Não, sirvam-se. e tinha lá umas histórias assim. Mas primeiro ele saiu lá da casa que era da fábrica, não é? E foi para outra. Foi para aquela que ele Comprou uma. E E depois quando mandou construir essa, levou de começou cima. a construir essa e morámos ainda um tempo, ou então quando disse estava em construção, ainda morámos lá no outro bairro da cidade, que era a Caponte. Depois é que fomos a essa que o meu pai fez, chama-se Compão, onde fez. Quantos anos é que ele tinha quando fez a casa? Uns 30 e tal, então se eu devia ter. Sirva. Não, serve já, tu. Se eu tivesse Não, sirva, só vá. Se eu tivesse 10 anos, por isso foi 50 e tal. O meu pai nasceu em 16, tinha 40 anos. Olha, isto é arroz de cenoura, este é massa à carbonara que sobrou de ontem, olha, come-se também. Muito bom, Vazinha. Pronto, vá. Pai, o engenheiro que lá trabalhava
na fábrica, um dos engenheiros, que o meu pai combinou com ele, pá, vamos construir para Luanda. Esse engenheiro era engenheiro da fábrica de cimentos e era do Castel, que é a fábrica de açúcar, onde o avô Serafim trabalhou. Mas nessa Lubito, ele alugou o andar de cima. Alguém que trabalhava lá na fábrica, não é? Não, dentro lá da terra, lá do Lubito. Aquilo era... Pensava que só vivia lá no Lubito pessoas que trabalhavam na fábrica. Não, então aquilo era. Então, o caminho de ferro de Benguela era mais importante que a fábrica. Depois o Porto e o Porto. O Porto do Lubito era um porto muito importante, porque era o que abastecia toda a Angola, a parte central da Angola. O caminho de ferro servia. Não, aquilo. A fábrica foi uma das coisas que lá houve, mas depois começou a instalar-se lá muita coisa. Depois o meu pai começou a mandar vir os irmãos para lá. O primeiro a ir foi o tio Manel, depois foi a tia Alice, depois foi o tio Daniel, que depois foi se estabelecer, uma mercearia. Depois, Não, quando o acabou primeiro isto, não foi o tio António. não, o tio António foi o último. Depois foi o tio Daniel que estabeleceu-se, montou lá o mini mercado, que era a principal rede de supermercados que havia no Lubito, era a dele, e um grande armazém. O tio Manel continuou com as coisas dele, ligado à medicina, depois foi tirar os cursos dos dentes da Argentina, não sei mais aonde. Depois juntou-se lá com a parteira mais famosa de lá do Lubito. Mas quando o avô João chegou ao Lubito não havia lá nada. A cidade já havia o caminho de ferro. A cidade ok. era grande, havia muita gente. Ah, Era Então uma foi- cidade já. aquilo era uma vila. Não seria ser como o quê? Em população, não sei. Só que a zona de Carcavelos, mais nada, não vais ali já para Madornas, nem nada parecido. Ok. O avô João foi um grande homem. Depois em 57, Ainda tenho saudades dele. foi quando ele entrou, foi com esse engenheiro para Luanda. Então o meu pai o que é que fez? Veio de férias, porque lá tinha-se direito a Graciosa, que era 6 meses. De férias? Sim, veio para Portugal, 6 meses, e preparou tudo. Quando a viagem era de ida e volta. Foi até aos escritórios do Chapéu Limão e despedir-se. Sim, senhora. Agradeceram, tem cartas a agradecerem, e os louvores que lhe deram. Ele, quando foi dessa de padrinho passou ao mestre, levou um louvor, que deve estar na casa da Linda. Não sei que a Linda também tenha um louvor. Mas a Luanda começou a construir. Mas este dinheiro depois se queria E o gajo desistir. deixou... Ah, sim, diga lá, diga lá. Queria desistir. E ele disse, então o senhor fez o meu vídeo e agora desistiu. Mas olha, eu vou continuar sozinho. Depois lá aceitou. Fizeram uma moradia no centro da cidade. Centro não é bem centro. Sim, já nos arrabalos. O que é que o gajo queria existir? Era daqueles medrosos. É. Ainda me lembro dele. Lembra-se que o gajo queria existir? O engenheiro Ramos da Costa, não era? Claro. Ainda me lembro Ainda desse veio lá senhor. morrer depois do 25 de Abril. Mas já não era só assim o meu pai. O meu pai em 66 ou 67 acabou com a sociedade com ele. Começou a trabalhar sozinho e foi quando eu entrei. Porquê? Porque esse gajo era muito medroso? Não, o gajo era. Mas chegou à conclusão que só estava a ganhar dinheiro para ele. Não. O meu pai, entretanto, no Lubito tirou o curso de mestre de obras. E nessa sociedade o que é que eles construíram? Prédios Prédios. prédios a sério. Grandes. Prédios para vender, não é prédios de empreitada. Não. Comprava-se o terreno, fazia-se o projeto e vendia-se. Ele quem é que tinha dinheiro? Era esse engenheiro? Em princípio era. Mas o dinheiro era só responsável. Depois já não foi preciso, quando o meu pai fazia prova de mestre de obras, tinha lá a pagar. Nós achamos lá um prédio que não vendemos, 2 prédios. Não vendemos, 7 andares. Sem quê? 7 andares.
Que não venderam? Não. Então, era vosso. Fizemos para nós, fizemos lá o nosso escritório. Tinha 3 lojas em baixo, tinha uma cave, também do prédio todo. Depois tinha subcave, foi onde fizemos o escritório. E depois tinha 7 andares para cima. Primeiro lá foi até linda. Mas o avô João, então, ele foi fazendo aos poucos, não? Fez um prédio, ganhou dinheiro desse prédio, fez outro maior. Não, pois tudo, tudo igual. Era o que falhava, o que autorizavam. Ele era assim, fazia um prédio e vinha passear para Portugal. Ah, era? Fazer o quê? Era. Comprava um carro. Vinha estar aí uns meses. Ia para a Porcariça, para a terra dele. Lá por aí. Depois voltava para lá? Fazia Então, outro para prédio. correr o mundo todo. Ah, ele conhecia-o. Ele e a minha sogra, os dois, viajaram muito. As Américas todas, a China, Macau, isso tudo ele foi. Foi. E na altura devia ser muito mais difícil ir a esses sítios todos. Não, Era mais fácil que agora. eu preciso saber línguas. Todo lado foi. Ele lá se desenrascava. Ele e a minha sogra desenrascaram-se sempre. Agora, ultimamente, é que ia para o Algarve. Todos os anos. Ia para o Algarve? Todos os anos. Para onde? Ia para... Como é? Era da Rocha. Praia da Rocha. Todos os anos lá ia ele com a Dona Raquel, porque depois ele casou com a Dona Raquel. Ah, mas também festejavam cá na Europa. Não, eu estou a dizer estes últimos anos. Para aí os últimos anos, 3 anos para aí, os últimos anos. Porque já está, Só que ele, coitado, também já tinha 80 e tal anos. Também. ele aqui ia organizado pela igreja. Que é uma grande excursão, não? Olha, ele, lá na Porcariça, fez a torre da igreja, fez o centro médico, Não é preciso chorar, avó. Diga lá o que é que ele fez. fez o centro médico, fez a torre da igreja, dava às vicentinas, ajudava as vicentinas, dava muita coisa lá na Porcariça, para a igreja, A igreja para o canto coral. para o canto coral, Tudo. olha, era para os escuteiros, Eu era, lembro-me que ele até me dava e eu nem sabia o que é que, o que é que se fazia com o dinheiro. ele ajudou sempre muita gente. Dava a banda de música. O gajo dava a toda a gente. Ele emociona-me um bocado porque Faz mal. ele foi sempre muito meu amigo e eu amiga dele. Não tenho nada a dizer do meu sogro, nem da minha sogra. Foram sempre uns sogros impecáveis e emociona-me assim um bocado. Ele era bom para toda a gente. Por isso é que eu estou a dizer, se ele chegou tão longe e ele começou lá com 15 anos a ser servente de pedreiro, ele não podia ser só bom a trabalhar, devia ter outros traços de personalidade, como este, de ser bom para as pessoas. E assim tudo de ser honesto, ser trabalhador e cada vez querer fazer melhor. E ter iniciativa. Ele sempre teve iniciativa. Isso tudo que eu contei foi iniciativas que ele teve. Não foi ninguém que o arrestou. Foi ele, foi sozinho. O braço direito do avô João também foi sempre o avô Manel. Era você? Era, o avô Manel veio à frente para constituir a firma e quando já estava tudo pronto chamou o avô João para vir embora. E o meu pai não Já queria estava vir. tudo arranjado. Sabes porquê? Porque as pessoas não viram os problemas que os filhos estavam a enfrentar. Eu não sabia como é que eu ia resolver. A minha irmã mais nova foi para o Brasil. A Fátima veio para aqui e recebia sempre aquela coisa que o meu cunhado era um precipitado a fazer qualquer coisa. Eu estava lá com ele. Eu estava todo revolucionário, não é? Minha mania que conseguia que aquilo ia melhorar tudo, que ia ficar bom. E então, até que cheguei à conclusão que aquilo não estava bom. Só estava bom para não fazer nada. Mas vocês nessa altura iam construindo e as coisas não se vendiam? Depois acabámos um prédio, tínhamos em construção, para olha, ficámos com o pessoal de toda a gente. Até os elevadores fomos nós que os montámos. O eletricista veio-se embora e tivemos que ficar com o pessoal dele. Mas isso foi quando começou já a guerra. Foi? Isso foi em que ano?
Foi em 75, 76. Pois. 74 já não estava. Que estava toda a gente a vir-se embora, deixava de. Não, aquela gente, muitos não tinham hora. A gente nesse prédio, tínhamos lá meia dúzia de apartamentos fechados que pagaram a renda adiantada de 6 meses, E depois nunca porque mais era para vieram. depois voltarem. Ah, Para terem garantia de voltarem. Passou-se os 6 meses, Nunca voltaram, não voltaram. esperei mais um mês ou dois, ou 2 ou 3, que fui chamar a polícia para abrir as portas. Para alugar, porque isto fez sempre fazer tudo legal. E foi. Mas quando a gente, e nessa altura, tínhamos 2 prédios para acabar. Por isso a gente acabou com esse pessoal todo, que eu notifiquei com eles, mas o meu pessoal tinha um medo de mim do caraças. Porque eles sabiam que a UNTA, que é a intersindical de lá, pá, alinhavam comigo, porque eu era daqueles. Então eles só quando quiseram fazer um sábado vermelho, querem ir cortar cana, o meu delegado sindical. como assim um sábado vermelho aí cortar a cana? Que é isso? Então havia. A cana do açúcar iam cortar com umas katanas. Sim, Então, mas eles porquê que é um acharam- sábado vermelho? Mas porquê que se chama sábado vermelho? Chamavam que aquilo era um partido comunista. Mas como assim? Então, os operários, Isso era uma trabalhadores, espécie o de serviço do revolução. povo, como eles dizem, aquela coisa toda, aquela Sim. do povo, era assim, temos que ser voluntários e fazer, não viste, lá o gajo O gajo, eles impingiam que os trabalhadores fossem voluntários e fossem Pois. cortar cana de açúcar voluntariamente. Então nós fomos, que nunca fomos voluntários, só fomos quando o delegado sindical teve uma reunião e eu disse, então, vocês não vão ao sábado vermelho? Quem é o patrão? É o Sr. Manel. Então ele não vai. Ele vai para tudo. Ele nessas coisas vai logo. Pronto. Chegou o Sr. Manel. A UNTA diz que temos que ir cortar cana, mas temos que arranjar transporte. Que os gajos nem E eu disse, agora transporte para levar também. Eu não ia levar muitos, eu levei meia dúzia deles. Ainda tem aí uma Não tenho a fotografia. fotografia, não tenho uma fotografia eu não, em cima de se não me apanhar, uma partida acompanhar Acho que sim. com o meu pessoal que tenho Com, para aí. com as katanas, com o Com as pessoal katanas. todo. Foi na viagem para lá, para a Tentativa. Tentativa é o nome da fazenda da cana, lá perto de Luanda. Perto, não sei, 60, 70, 80 quilómetros, nem sei quantos quilómetros são. Esse é 60, a tentativa. E então, sim senhor, o que é que eu fiz? Fui ter com esse meu tio que ficou com o que era do tio Daniel, uma fábrica que ele tinha lá em Luanda. Só tinha embaixo de uma carrinha, ele tinha uma, como é que chama, um ponto de forma. Mas não é, não é daquelas de transporte de pessoas. É com caixa aberta? Não, caixa fechada, toda fechada. É como as trânsitos. É como a minha atrás, não Pois, tem nada. Não tem nada. Então, eu meti lá aquela gente toda e vamos nós para a cana. Foi quando no caminho vi aquilo, vamos tirar ali uma fotografia. Podiam-me cortar a cabeça os gajos, não. Chegámos lá. Mas eles eram amigos do avô. E eram amigos meus. E então, quando chegámos lá à tentativa, perguntei lá ao cubano, onde é que a gente vai? Vocês vão para ali. Sabes que é que aqueles gajos lá estavam funcionários públicos? Já havia lá muita gente. Tudo a cortar cana. Mas quem é que levaram mais cana para casa que foi para a fábrica? Claro. Aquilo era cortar cana e pôr em cima da caminhoneta que eles tinham ido. Arranjaram caminhonetas para irem. Eu não. Eu disse, não senhor, cada um leva 2 ou 3 canas e chega muito bem. Mas para que é que estás a levar muita cana? Pronto, e os gajos lá, eu comi o cana, aquilo era só comer cana, gajos. Pronto, e a gente lá, e cortámos bem. É que os gajos, outros gajos, era tudo à toa. Nós não, cortámos por baixo, tirávamos aquelas folhas de cima e punhamos para ali para o lado. Para ali, outra para ali. Pronto, depois os gajos lá iam apanhar. Porque eles, entretanto, destruíram aquilo tudo. Já não havia carros para transportar cana, porque aquilo havia umas vagonetas por meio da fazenda que carregavam aquela, uma espécie, sei lá, de vagãozitos pequenos para carregar cana. Umas linhas assim feitas. Ao pé do Lubito também tinha uma grande fábrica, quando trabalhou o avô Serafim, também de fábrica de açúcar. Assim faziam açúcar e álcool. Mas depois, quando o avô Manel constituiu aqui, preparou tudo para, legalizou para fazer a firma Alves João e Filhos, disse ao avô, pai, venha-se embora que já está tudo pronto. Foi. E o avô e a avó vieram-se logo embora. Quando o avô cá chegou, já estava o avô Manel, já tinha feito tudo. Começaram então a construir. Olha, o primeiro prédio foi lá em São Miguel das Encostas. Fizeram. Ainda era 6 andares, não era? Não, 4. 5. Claro. 4 ou 5? Era um demorou ainda. Ah, tinha a capa. Mas era o número 1 era este aqui, ao fundo desta rua. Só que isto teve problemas na Câmara e então só disse para a gente só se safa de uma maneira comprar outro terreno.
Que vocês compraram um terreno e depois não vos deixaram construir? E, não, este não tinha problemas na Câmara para a licença. Era aqui mesmo atrás. É mesmo aqui ao fundo. E então, compramos esse terreno porque havia facilidades. O meu pai que criou uma grande amizade com o dono daquela organização toda de São Miguel das Encostas, o homem. Até fomos uma vez almoçar, eu também fui com ele, fomos almoçar todos juntos. O homem gostava mesmo do meu pai. Então a gente dava um sinal, ele deixava construir, entregava o projeto, já tinha projeto, a gente metia o projeto no banco, no Montepio, eles aprovavam o empréstimo e depois fazia, conforme íamos construindo, ia dando dinheiro. Então o que é que deu? Deu para ganharmos esse, para construir esse e depois vim fazer este. Quando este teve autorização, porque este aqui é a nossa obra número 2. Depois, pronto, depois queríamos outro terreno e íamos lá ter com esse senhor, era a mesma coisa, olha, foi o que nos ajudou a gente triunfar logo de repente. E ganhava-se Mas bem. como é que vocês tinham dinheiro para construir quando voltaram? Quando aquilo começou a ficar mal, entretanto, antes disso, o meu pai já cá tinha vindo a Portugal, comprou um prédio em Campolide. Ah, foi? Depois veio no 25 de Abril, depois do 25 de Abril veio cá e era para construir. Ele fez o que esse prédio lá em Campolide? Então herdámos. Ah, e depois vocês dividiram. Mas ele na altura alugou o prédio? Aquele prédio lá era pequeno, Campolide tinha 2 andares, 3 andares. Mas não é Pois, Luís. olha, perto das Amoreiras. Não é Luís. exato. Depois a gente entra para Campolide, depois desce uma estrada, é por aí. E demorou Tinha lá quantos andares? 3 andares. Três. Ainda existe ou já não? O prédio existe. Mas é desses prédios que eles são aqueles tipo dessa zona aí, são quase todos iguais. É como estes aqui. Mais ou menos. Sim, mas é aqueles que desce lá para Campolide em direção à estação, esses prédios são quase todos iguais. É esses assim. E então comprou este e depois do 25 de Abril veio para construir, para comprar um terreno, então veio um terreno. Veio um prédio de construção em Algés. E chegou Tem lá, um prédio em construção? sim, deu o sinal e disse, não, vais lá ver. Então vim sozinho a Portugal. Nessa altura devia ser 75, 74, 75 quando eu vim. Mais cedo, 72, Não, 73. foi depois do 25 de Abril. Não, Foi antes. foi antes. Devia ser Eu 72. sei que marcámos o hotel e tudo para mim, fui para o Sheraton. Veio sozinho. Você tratava-se bem. Foi antes da independência daquela guerra, devia ser 72. Eu acho que era mais. Não sei, já não me lembro. Então, ficamos com esse prédio. Então, mas espera lá, vocês chegaram lá e Mas viram que o prédio estava em construção e vocês compraram o prédio em construção. Ah, vocês compraram o prédio como se ele tivesse novo. Nós compramos o prédio em construção. Mas eles entregavam-vos novo. Entregava todo, prontinho. E foi o que aconteceu, a gente ia pagando. Só que depois aceitámos a escritura. Então, depois é que a gente, quando foi para a escritura, já depois é que eu digo que foi depois do 25 de Abril, o prédio foi